Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu te mantenho muito bem informado com os principais destaques do cenário internacional. Em um relatório sobre os esforços para combater o tráfico de pessoas, os Estados Unidos rebaixaram o Brasil e a África do Sul, dois países com relações bilaterais tensas com o governo do presidente Donald Trump. O Departamento de Estado americano divulgou seu informe anual sobre os esforços globais para combater o tráfico de pessoas. No relatório, Brasil e África do Sul, dois países membros do BRICS e com relações bilaterais tensas com o governo do presidente americano Donald Trump, foram rebaixados para uma lista de vigilância. Um passo antes de uma lista negativa que pode resultar em sanções. O documento indica que na África do Sul, o governo identificou menos vítimas, investigou menos casos e iniciou menos processos judiciais. O republicano tem acusado o governo sul-africano pós-apartheid de perseguir fazendeiros brancos, reproduzindo uma reclamação de nacionalistas brancos. Segundo o relatório, o Brasil não concluiu nenhum processo judicial de acordo com o Estatuto contra o Tráfico de Pessoas de 2016, apesar de dezenas de milhares de pessoas serem vítimas deste crime. Trump impôs tarifas punitivas ao Brasil e sancionou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na tentativa frustrada de evitar o julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições presidenciais de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. O governo americano tem relativizado a importância dos direitos humanos em outros assuntos, pois considera que o tema pode ser usado contra países hostis, mas não deveria interferir nas prioridades dos Estados Unidos com governos amigos. Em sua maioria, os países mantidos na chamada lista negativa incluíam sobretudo adversários dos Estados Unidos, como China, Rússia, Venezuela e Camboja. A Suprema Corte americana autorizou o governo Trump a congelar temporariamente uma quantia bilionária em ajuda externa aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo de Donald Trump a congelar temporariamente mais de 4 bilhões de dólares em ajuda externa aprovada pelo Congresso. Essa quantia equivale a 21,3 bilhões de reais. O tribunal, de maioria conservadora, argumentou que salvaguardar a autoridade do presidente em matéria de política externa parece superar o possível prejuízo que os destinatários da ajuda sofreriam. A decisão não representa um julgamento definitivo sobre o caso, mas permite a suspensão temporária do desembolso dos fundos, enquanto o processo segue em instâncias inferiores. Os 3 juízes liberais votaram contra. Desde que assumiu o governo em janeiro, Trump busca maior controle sobre os gastos federais e encarregou Elon Musk, o homem mais rico do mundo, de reduzir o tamanho do Estado. Um dos principais alvos foi a USAID, a agência responsável por administrar a maior parte da ajuda humanitária dos Estados Unidos, com programas de saúde e emergência em cerca de 120 países. O maior conglomerado aéreo da Europa anunciou que vai acabar com 4 mil empregos até 2030, com foco principal na Alemanha. A decisão integra um plano estratégico voltado para o aumento da rentabilidade em um momento em que a principal economia da Europa enfrenta uma crise. A redução do número de funcionários é a mais significativa desde a pandemia. A empresa alemã afirmou em um comunicado que o processo vai acontecer em coordenação com os interlocutores sociais e se concentrará mais nos cargos administrativos do que nas funções operacionais. O grupo emprega 103 mil pessoas nas companhias Lufthansa Airlines, Austrian, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines e a italiana ITA Airways, a qual se integrou em janeiro desse ano. Além disso, possui divisões de transporte de carga e manutenção. A empresa, que fechou 2024 com prejuízo, indicou que vai reduzir o quadro de funcionários por meio da digitalização, automação e racionalização de processos. Um shopping de Bangkok, na Tailândia, inaugurou uma réplica do Monte Rushmore, com os rostos de Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un. A obra chamou a atenção de quem estava passando pelo local e, de certa forma, afaga o sonho do presidente americano. O Monte Rushmore é uma formação rochosa nos Estados Unidos esculpida com o rosto de 4 ex-presidentes americanos.
George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. O ponto turístico fica no estado da Dakota do Sul e virou objeto de desejo do presidente Donald Trump, que já disse sonhar em ter o rosto eternizado no local. O sonho em solo americano ainda não ocorreu, mas se materializou do outro lado do mundo em um shopping de Bangkok. Na reprodução tailandesa, o republicano divide o topo com grandes aliados de ocasião: o russo Vladimir Putin, o chinês Xi Jinping e o norte-coreano Kim Jong-un. É como uma declaração poderosa, todos eles juntos. E o fato de eles estarem juntos significa como se tivéssemos alcançado a paz mundial, sabe? É disso que se trata, paz. A representação, no mínimo curiosa, atrai a atenção de quem passeia pelo shopping ou simplesmente senta para descansar. Quero que o mundo se ame, não quero guerra. Quero que o mundo seja cheio de amor. Por enquanto, só os tailandeses têm a oportunidade de vivenciar essa união entre grandes líderes internacionais. Quem sabe este não seja um presságio de que o mundo vai enfim viver em comunhão. E a China quer fortalecer a cooperação com a Coreia do Norte para trabalhar em conjunto contra a hegemonia global, numa referência velada aos Estados Unidos. A China quer fortalecer a cooperação com a Coreia do Norte. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu sua homóloga norte-coreana Choe Son-hui. De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China, Pequim espera fortalecer a coordenação com Pyongyang em assuntos regionais e internacionais, rejeitar todas as formas de hegemonia e salvaguardar os interesses comuns de ambas as partes, a equidade e a justiça internacionais. A China é uma importante fonte de apoio diplomático, econômico e político para a Coreia do Norte, um país recluso com armas nucleares. E ambos compartilham uma oposição comum aos Estados Unidos. O YouTube aceitou pagar ao presidente Donald Trump uma quantia milionária para encerrar uma ação judicial relacionada à suspensão de sua conta na plataforma de vídeos após o ataque ao Capitólio em 2021. O YouTube aceitou pagar 22 milhões de dólares ao presidente americano Donald Trump para encerrar uma ação judicial relacionada à suspensão de sua conta na plataforma de vídeos após o ataque ao Capitólio em 2021. Esse valor corresponde a 117 milhões de reais. A empresa, subsidiária do Google, é a última plataforma após Meta e X a selar um acordo judicial com o republicano. As principais redes sociais e sites de vídeos removeram as contas de Trump depois que seus apoiadores atacaram a sede do Legislativo. O temor era que o republicano promovesse mais violência com afirmações falsas de que o democrata Joe Biden teria cometido fraude nas eleições presidenciais de 2020. Trump entrou com ações contra essas empresas por censurarem seu discurso. O dinheiro dos acordos firmados pelo presidente e pelas empresas de tecnologia será destinado a uma organização sem fins lucrativos, chamada Trust for National Mall, que se dedica a restaurar, preservar e melhorar o National Mall para apoiar a construção do salão de baile da Casa Branca. Na última semana, a União Europeia aprovou o uso de um medicamento de última geração para o tratamento de Alzheimer. Em um comunicado, a Comissão Europeia autorizou a comercialização do Kinsula para tratar os estágios iniciais da doença, incluindo a demência leve. O medicamento foi produzido por uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Eli Lilly. A medicação gerou forte controvérsia médica sobre a sua utilidade. Em ensaios clínicos que foram realizados durante anos para atrasar a deterioração da saúde dos pacientes, ela não causou efeitos. E quando houve algum efeito, ele foi muito limitado, a ponto de alguns especialistas destacarem que não houve diferença significativa no controle do Alzheimer. Além disso, o medicamento pode causar efeitos colaterais graves, principalmente sangramento e acúmulo de um líquido no cérebro, que provoca inchaço e aumenta a pressão craniana, o que pode levar à morte. O Kinsula só pode ser utilizado por pacientes que estão nos estágios iniciais da doença e que não sejam vulneráveis aos efeitos colaterais. O Alzheimer é um transtorno
transtorno cerebral que causa perda da memória, aos poucos impedindo o portador de realizar tarefas básicas. E em estágio avançado, causam alterações de humor e ainda provoca esquecimento a ponto de os doentes não reconhecerem os familiares. O custo público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 chegou a mais de 6 bilhões de euros. Isso é mais de 41 bilhões de reais. O valor supera a previsão, que era de 5 bilhões e 900 milhões de euros. Apesar do aumento, o Tribunal de Contas não classificou a despesa como excessiva. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 custaram 6,6 bilhões de euros, mais de 41 bilhões de reais de dinheiro público. O relatório publicado pelo Tribunal de Contas destacou que o valor não representa um gasto orçamentário excessivo. A quantia, no entanto, representa um aumento em relação aos 5,9 bilhões de euros de gasto público, que era a última estimativa do próprio Tribunal de Contas. Os Jogos foram um grande sucesso que precisa ser destacado. Foi um sucesso esportivo, organizacional e popular. Contribuiu para a reputação internacional da França. O que este relatório confirma é que há todos os motivos para se orgulhar. O Tribunal de Contas admitiu que o impacto dos Jogos na economia francesa é modesto nesse momento e que vai ser relativamente limitado a curto prazo. Mas Moscovici afirmou que, no geral, o resultado é positivo, com lições a serem aprendidas para o futuro. Esses jogos não são excessivamente caros, são mais baratos do que outros. Representaram cerca de metade do custo das Olimpíadas de Londres. Os custos foram, em geral, mantidos sob controle, com exceção das despesas com segurança, que totalizaram 1,7 bilhão de euros. Isso não foi excessivamente caro, mas não havia sido estimado. Precisará ser revisto. Em 2023, estimava-se que o dinheiro público necessário para a organização dos Jogos seria de 2,4 bilhões de euros, pouco menos de 15 bilhões de reais. Em março de 2024, o próprio presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici, avaliou que o investimento público se situaria entre os 3 e os 5 bilhões de euros, entre 18 e 31 bilhões de reais. A Unesco inaugurou um museu virtual com objetos roubados. A iniciativa tem como objetivo denunciar o tráfico cultural. O museu virtual com bens culturais roubados já está no ar, mas já quer deixar de existir. O objetivo final da Unesco é que a galeria seja esvaziada e substituída pela sala de devoluções e restituições, onde ficam expostas as peças recuperadas e devolvidas aos seus países ou povos de origem. Um dente de tubarão com mais de 30 milhões de anos faz parte da área de devoluções. O fóssil foi encontrado por autoridades chilenas que entregaram para Marrocos em 2024. A plataforma interativa foi desenhada pelo arquiteto burkinês Francis Queré. A coleção inicial deve crescer à medida que novas peças sejam digitalizadas, mas o acervo já conta com 250 objetos. O quadro Baianas, um emplumado de cocar e a pintura Bandeirinhas estruturadas com mastro são algumas obras de arte brasileiras que, como tantas outras, foram roubadas, mas que receberam visibilidade no museu virtual. A iniciativa buscou sensibilizar as pessoas sobre o tráfico de bens. Segundo a Interpol, os 250 objetos que fazem parte da galeria são uma pequena parcela de uma comercialização ilegal que envolveu pelo menos 57 mil bens. O tráfico de bens culturais inclui desde saques em zonas de conflitos, escavações clandestinas, até falsificações e furtos em museus e coleções privadas. Para enfrentar o comércio clandestino, a Unesco sugeriu uma rede de cooperação entre os governos, os sistemas judiciais, o mercado de arte e as comunidades locais. A iniciativa também buscou devolver visibilidade às obras desaparecidas e restaurar o orgulho das populações afetadas. Ao transformar os objetos roubados em testemunhos digitais, a galeria ajudou a denunciar os crimes. O Museu de Bens Culturais foi uma ação única no mundo. Mesmo sem paredes, ele guardou inúmeras memórias. A ponte mais alta do mundo foi aberta ao tráfego na China. O feito da engenharia levou 3 anos para ser concluído. A ponte mais alta do mundo foi aberta ao tráfego
culminando em um grande feito de engenharia que levou 3 anos para ser construído. A ponte Yuan Grand Canyon fica a 625 metros acima de um rio e um amplo desfiladeiro, na província de Guizhou, no sul do país, que também abriga a ponte Beipanjiang, com 565 metros de altura, agora a segunda mais alta do mundo. Engenheiros, autoridades e multidões de curiosos se reuniram para a cerimônia que marcou o início do funcionamento da ponte. A China investiu pesadamente em grandes projetos de infraestrutura nas últimas décadas, um período de rápida expansão econômica e urbana. De acordo com a agência de notícias Xinhua, quase metade das 100 pontes mais altas do mundo estão localizadas na província de Guizhou. E eu fico por aqui, mas você confere outras notícias ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.